Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu programa Mente de Campeão. Todo campeão, ele começa perdendo. O que isso quer dizer, Vitor? Hoje vamos estar falando sobre como aprender com as nossas derrotas. Todo mundo quer ser o número 1. Todo mundo quer a vitória, quer a glória. Mas eu descobri que por detrás desses grandes ícones, como Michael Jordan, Kobe Bryant, uma pessoa que eu conheci aos seus 17 anos de idade, pude ver a carreira dele crescendo, campeões de diversas modalidades, todas as pessoas tiveram que perder muito mais do que comemorar suas vitórias. Eu quero começar dizendo que a primeira coisa que a gente perde na nossa vida é a proteção, né, da onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente foi formado. Durante 9 meses você é formado no útero da sua mãe, você perde essa proteção. É por isso que você chora, você vê aquela luz, tudo muito claro, e você cresceu naquela escuridão onde tudo era calmo. Logo na sequência, alguém já tira, né, o lugar que você se alimenta, que corte seu cordão umbilical, e ali você acaba perdendo o lugar que você se alimenta. E ao longo da vida a gente vai perdendo, né, a nossa inocência, parar de engatinhar, a gente começa a andar só nas nossas pernas, mas a gente cai bastante. Me lembro como se fosse o nosso primeiro filho Davi, ele caía tanto, batia a cabeça, chorava, mas era importante para que ele crescesse, para ele aprendesse a andar, ele perdesse, ele aprendesse. Ao longo da vida a gente vai perdendo diversas coisas. E você parou para ver esse vídeo, eu queria te poder contar um pouquinho da minha história, que eu acho que você vai entender muito bem. Quando eu decidi ser lutador, quando eu decidi ser um atleta, né, de combate, a primeira coisa que eu aprendi, se alguém te finalizar, você tem que bater, você tem que desistir, dar o 3 tapinhas. Cara, eu não queria e era terrível. Só que o que você mais faz no seu início no jiu-jitsu, na arte marcial, é você dar os 3 tapinhas. O que você mais faz quando você aprende a boxear é tomar soco na cara e aprender que você não quer mais tomar soco na cara, você vai precisar entender e compreender o que é o boxe, né? Como diz o Mike Tyson, todo mundo tem um plano até que todo mundo começa a tomar um soco na cara. Ninguém quer tomar um soco na cara. Não tem como se aprender. Sua pele fica resistente. Não. Você não tem como treinar a tomar soco. Até porque o esporte não é feito para você tomar soco. Voltando para aquela criança que cai e levanta, que cai e levanta, que cai e levanta, que chora e levanta, ela está determinada a entender que faz parte do processo. Ninguém precisou falar para ela. Só que quando a gente começa a ganhar consciência, começa a ganhar o entendimento crítico do certo e errado, o que é bom e ruim, a gente começa a ter vergonha das derrotas, a esconder as derrotas. Eu me lembro que eu não queria dividir. E aí, como é que foi? Foi legal. Como é que foi o treino? Foi legal. Eu não queria falar que eu tinha perdido muito naquele dia. Quando você começa a pisar nesse ego, que é o ego do mal, e começa a alimentar o ego do bem, que é o esforço, a garra e a obediência, você começa a compreender que as derrotas nos fazem grandes vencedores. A gente volta para falar da maior derrota da humanidade, foi quando Cristo foi para a cruz, mas ela foi a maior vitória da humanidade ao mesmo tempo. Era necessário que ele passasse por isso. Era necessário que ele passasse por esse sofrimento, que ele passasse por esse processo de dor, ao ponto dele suar sangue antes dele ter passado, porque ele viu que ele ia passar. O estresse, o nível de estresse. Então, a gente começa a entender que a vida, ela vem muito mais com perdas do que com ganhos. Eu queria dividir com vocês a história de um grande amigo meu, Kelly Slater. Na história do mundo do surf, eu acho que na história dos esportes, ninguém teve tanta vitória quanto ele. São 11 títulos mundiais. Ainda com 51 anos de idade, em altíssima performance, Kelly Slater continua buscando a alta excelência. Para pensar, de todas essas vitórias, quantas derrotas ele teve? Muito mais derrotas do que vitórias. É engraçado que quando a gente fala dos grandes ídolos, dos grandes ícones, e seja em qualquer esporte, seja em qualquer trabalho, família, um casamento, é muito mais derrota do que vitória. Quando a gente celebra as boldas disso, boldas daquilo, a gente tem que lembrar das dificuldades. Quando eu paro para sentar com a Joana e falar do nosso casamento, eu lembro das nossas dificuldades, das nossas derrotas, de como é que ele quase acabou. Porque quando a gente lembra disso, a gente vê quão forte, quão grande, quão vitorioso a gente é. Então eu queria usar essa ilustração do Kelly Slater para você imaginar que ele é o cara que mais tem título no surf, mas também, de repente, ele é o cara que tem mais derrota no surf. É meio antagônico, é meio confuso
Mas se você olhar para a vida de todo mundo que teve sucesso, ele teve muito mais fracasso do que sucesso. E sucesso é transformar as derrotas em vitórias. Na minha filosofia aqui em casa, com os meus filhos, com a minha esposa, da maneira que eu treino os meus atletas, os meus clientes, eu consigo passar para eles o processo de que sem sacrifício não tem glória. O sacrifício é perda, o tempo, o esforço. Eu falo que não é sexy, não é bonito, não é romântico. A vida de um cara que performa assim, em alta qualidade, ela é difícil, ela é feio. E como é que a gente faz tudo isso ser bonito, né? É lembrando que é o processo. É um processo que tem que ser feito, entender que a vida, para a gente aprender com aquilo que a gente perdeu, para a gente se tornar um vitorioso, né, um campeão, a gente precisa compreender esse sistema, perdas e ganhos, né? Perdas e ganhos. Então, eu queria encorajar você a analisar suas derrotas, o que você pode fazer, como é que você pode aprender com elas. É você analisar o que você poderia ter feito melhor, trabalhar em cima disso. E encorajo você a trabalhar nos seus pontos fortes. Lembrando que os seus pontos fracos, você precisa trabalhar, mas você precisa trabalhar muito mais no seu ponto forte do que trabalhar na sua fraqueza. Identifique o seu ponto forte, identifique aquilo que você é forte, que você é capaz, e eu tenho certeza que você vai não só aprender com as suas derrotas, mas você vai transformar elas em vitórias. Se você colocar isso em prática, você vai conseguir. Um forte abraço, deixa aí o seu comentário, se esse vídeo foi bom para você, não esquece de dividir com ele com quem você mais ama. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, Deus abençoe.